Nós já estamos de volta ao vivo com o nosso Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte. E agora o nosso assunto aqui no programa é a saúde dos nossos olhos. Pois é, aí você aí de casa, quais são os cuidados que você tem no seu dia a dia, né, com a saúde dos seus olhos? Já parou para pensar sobre esse assunto, gente? Pois é, geralmente nós procuramos um médico oftalmologista quando já sentimos algum incômodo, né? Ou percebemos alteração em nossos olhos. Mas olha só, saiba que é possível você manter uma rotina de cuidados e evitar uma série de problemas que pode prejudicar a saúde dos olhos e da nossa visão. Bom, vamos saber então aqui no programa que cuidados são estes que nós podemos ter no dia a dia, né, com os nossos olhos. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo o médico oftalmologista, Dr. Leonardo Gontijo. Dr. Leonardo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cília. Muito obrigado. Pois é, são muitos os problemas que acometem, uma série de problemas, né? Nossa visão, os nossos olhos de uma forma geral. A população tem conhecimento disso, doutor? Uns têm, outros não, né? Mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, sobre quais cuidados, né, para aqueles que não estão, que não acompanham ou que nunca foram fazer um exame, né? Pessoas com mais de 40 anos de idade, por exemplo, doenças como glaucoma são mais comuns com o avançar da idade. A partir dos 40, então? A partir dos 40, podia-se dizer assim. Então, essa pessoa pode até enxergar bem, se sente bem com os olhos, mas ele não sabe como é que é a sua pressão ocular, né? Então, é importante que alguém meça essa pressão para saber se, de fato, tudo aquilo corresponde à verdade. O ideal é fazer um acompanhamento, então? E de vez em quando, né? Saber como é que está, né? Uma vez ao ano é indicado, doutor? Sim. Para a pessoa que tem, de fato, ao constatado um olho suspeito ou até um olho doente, esse vai ter um regime diferente. Mas para aquele que está muito bem, às vezes pode até aumentar esse intervalo um pouquinho, mas ele tem que saber que, de fato, ele está bem, né? Ele não tem que achar, ele tem que fazer um exame inicial, né? Tem que ter uma comprovação médica Tem que ter uma comprovação médica. Para isso, né? Agora, eu falava ali os cuidados que a gente deve ter no dia a dia com os nossos olhos, doutor, e às vezes a gente nem imagina, né? Queria que o senhor falasse um pouco desses cuidados, o que a gente deve evitar no dia a dia também a fazer. Bom, além do que você acabou de falar, que seria fazer uma avaliação, né, de tempos em tempos, a gente tem que pensar assim, a gente anda muito de carro, quem está no banco de trás de um carro, geralmente não se preocupa em colocar cinto de segurança e está distraído e, de repente, uma freada, uma motocicleta, uma coisa inesperada e durante a freada a gente pode bater com o olho no banco da frente, né? Então, o corpo da gente não pode estar solto, né? Esse seria um cuidado, e eu acho que é um cuidado muito importante. Muito importante, é isso que o senhor falou. A gente Muitas não pode vezes esquecer a pessoa disso, não. no banco de trás esquece mesmo de colocar o cinto de segurança, né? E uma outra coisa, aproveitando a deixa, é que nós estamos agora no junho violeta. Nós da oftalmologia estamos criando uma campanha para alertar a população dos riscos de se coçar os olhos. Então, tem gente que não sabe, e é importante que saibam, que coçar os olhos pode danificar as estruturas do olho. O olho é frágil. E a córnea, em particular, que é essa primeira lente que a gente tem aqui na frente da pupila, então essa lentezinha, onde a lente de contato se assenta, a córnea, ela tem fibras. E se a pessoa coça aquilo, você estraga essas fibras. Você permite que uma doença que às vezes está ali silenciosa se manifeste. E essa doença chama-se ceratocone. Então, pessoas que têm alergias nos olhos podem ter ceratocone. Porque ela fica coçando muito. O ceratocone coça. A gente sabe que a gente identifica junto com o ceratocone que é uma doença da córnea, em que a córnea perde a sua forma redondinha e vai ficando mais assim irregular, em alguns casos tomando a forma meio cônica, né? Por isso que tem esse nome. Mas essa doença, ela é uma doença assim, casada com alergia. Você não tem ceratocone sem alergia. E nem todo caso de alergia é acompanhado de ceratocone. Sim. Então, a pessoa que coça, a gente pensa em ceratocone. E coçar os olhos acentua o ceratocone. Então, se uma mãe percebe que sua criança coça o olho, ela tem que ser examinada. A menina não pode continuar. Isso tem que ser examinado e provavelmente deverá ser receitado para essa criança um colírio antialérgico.
né? Não basta mandar a criança parar de coçar, porque é impossível. Porque às vezes está incomodando ela. Está ali, incomodando, né? é um desespero. A coceira, assim, ela não alivia, né? Então, essa criança tem que ser examinada. E às vezes as pessoas acham que é comum. Ah, tá coçando o olho, não é nada, não. Às vezes foi algo que caiu no olho. Pois é, Se e não adianta, menino não coça o olho, o menino vai coçar, ele não aguenta de vontade de coçar, né? Aquilo só alivia com a coceira. Então, é muito importante isso, sabe? Então, procurar o quanto antes um especialista no assunto. Quanto antes um especialista. Quais são os principais problemas que nós temos hoje relacionados à saúde dos olhos, à nossa visão, doutor? Olha, nós estamos entrando numa época seca, né? Da agora para frente, as chuvinhas se foram, a gente não deve esperar a chuva agora para frente, e o tempo naturalmente seca, as plantas secam, a gente vê isso por aí. E é acompanhado do frio. Então, o ressecamento do ar agrava pessoas que já têm o olho um pouco seco. Ressecamento ocular. Exato. Então, tem pessoas que têm um ressecamento ocular, digamos, leve, e que meio que não se incomoda tanto com aquilo. Mas chega nessa época, juntamente com o ressecamento do ar, a pessoa percebe isso mais. Então, aquele incômodo leve passa a se tornar um incômodo, vamos dizer, moderado. Então, a pessoa, às vezes, nos procura mais nessa época, mas não porque é uma novidade, a pessoa já tem mesmo uma coisa e isso precisa ser tratado, né? Esse ressecamento ele provoca o quê? Ardência, vermelhidão? Perfeito, exatamente. Os sintomas são esses. Uma vermelhidão leve, né? Não é o olho vermelho, é um olho róseo, né? Assim, não é vermelhão. Coceira, algumas pessoas sentem sensação de cisco no olho, uma sensação constante de cisco nos olhos. Outros se incomodam com a claridade, a pessoa fala que não aguenta a claridade. Então, são esses sintomas mais comuns do olho seco. E, para isso, existem 2 tratamentos, vamos dizer assim, principais. Um deles é usar lubrificantes, que trata a consequência da doença. Então, você tem um olho que é meio seco, e aí você acrescenta um lubrificante. Mas o outro tratamento é um tratamento que trata na causa. É uma novidade, isso chama-se IRPL. É uma luz pulsada, regulada, intensa. É a abreviatura de uma sigla que faz com que aquelas glândulas que liberam a oleosidade da lágrima passem a trabalhar. Trata o problema na raiz. Tratar o problema na raiz. Então, tem novidade nesse sentido. Isso aí para aquelas pessoas que o problema é mais grave, que elas sentem mais incômodo o ano inteiro, no dia a dia. Não tem que ser para caso grave, mas essas pessoas que têm formas mais graves do olho seco vão gostar muito disso, sabe? Vai dar um bom alívio. Agora, para quem usa lente de contato nessa época do ano e tem esse ressecamento já ocular, os cuidados devem ser redobrados, doutor? Bem lembrado, Síria. A lente de contato, antigamente, olha só como é que a coisa está mudando, olho seco. Antigamente, a gente recebia pessoas no consultório que dormiam de lente de contato. E a gente tinha de alertar, olha, não durma com a sua lente de contato, porque toda vez que chega na urgência, aqueles casos ruins, geralmente são de pessoas que dormem com lente de contato. Pessoas que têm aquele gene perfeito, o descarte perfeito, raramente vão ter algum problema. Higienização adequada, exato. Né? Então, aqui a pessoa faz tudo bonitinho, não costuma ter problema. Então, a gente tinha de alertar essas pessoas para não dormir de lente de contato. Dá bronca, não durma porque você vai arranjar problema. E esses casos agora estão meio que desaparecendo. Por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo dormir com suas lentes de contato. Aí você fala assim, mas o que mudou? Por que antigamente as pessoas dormiam tanto com a lente de contato Estão e agora... mais conscientes? Não, porque não conseguem mais dormir com a lente. Os olhos estão ficando secos. Incomodam tanto que não conseguem fechar o olho com a lente. Não conseguem, falando, eu vou tirar minha lente de contato porque eu não consigo dormir com minha lente mais, feito eu conseguia antigamente. Então, você levantou o assunto, a lente de contato. A lente de contato, ela compete com o olho da gente pela lágrima. Ela quer aquela água do nosso olho. Se você tira a lente de contato e deixa lá na mão 10 minutinhos, põe em algum lugar, ela fica durinha, ela seca, né? Exatamente. Então, a lente de contato está sempre consumindo a água dos nossos olhos. Então, exige maior lubrificação. Sim. Se você não tem uma lágrima boa, como é que você vai dividir ela com a lente de contato, né? Então, a lente de contato é para quem tem a lágrima muito boa. E a gente tem visto eu tenho visto um monte de gente agora reclamando isso. Eu não estou conseguindo ficar com minha lente de contato mais, feito eu conseguia.
Porque está ressecando porque muito, o olho né? está seco. Então tem que tratar o olho seco. Agora, e os colírios, doutor? Muitas pessoas, eu vejo, as pessoas vão à farmácia e já pedem lá ao farmacêutico que eu preciso de um colírio lubrificante, sem passar por um especialista. Quais os riscos disso? Lubrificantes, a gente não tem muita preocupação com eles, não. A gente tem mais ou menos duas categorias de colírio lubrificante. Os que têm conservantes na fórmula e os que não têm conservantes. Então, esses que não têm conservantes são mais puros, eles podem ser pingados sobre a lente de contato. Se você usa lente de contato e quer pingar um colírio toda hora, porque o seu olho está seco, ele tem que ser um colírio sem conservante. Então, por isso que é bom ter orientação profissional, né, de um oftalmologista. Esse colírio tem... Mas isso é um colírio que é permitido comprar em farmácia. Então, se o seu espectador, né, que está aqui nos ouvindo, nos vendo, quer usar um colírio em sua lente de contato, que seja um colírio sem conservante. Sem conservante. Sem conservante. Pode ser usado à vontade, ele não tem problema nenhum. Não vai interferir em nada na saúde ocular. Não, não vai. Ele é seguro. Doutor, com esse mundo tão tecnológico, as pessoas estão o tempo todo praticamente com o celular na mão, durante o dia, à noite, no trabalho, computador, notebook, enfim. Isso aí tem alguma interferência na saúde dos nossos olhos? Tem tudo a ver com isso que você está falando. A gente acha, então por quê? O que aconteceu com o olho seco das pessoas? Por que as pessoas estão ficando com o olho seco? Antigamente não era assim. Porque antigamente a gente não vivia grudado num celular feito hoje. É aquela luz azul associada ao fato da gente piscar pouco. Então, porque fica lendo ali o tempo inteiro, nem pisca, e né? não pisca. A gente não se permite, às vezes, fazer uma coisa que a gente fazia. Que era tão comum Comum. antes. Você não tinha aquela paixão assim. Você estava vendo um livro, o livro não tinha nem tanta coisa para Mudava a página. Mudava a página, abria a próxima página, não tinha nenhuma gravura para olhar. Aí você ia lendo aquela coisa sem graça, né? Hoje o celular é tanta coisinha, você está usando ele para pagar uma conta e pisca uma coisinha na tela falando que a mensagem daquele grupo seu que você estava doida querendo saber se vai ter aquela viagem ou se vai ter aquela reunião do seu... Enfim, é tanta coisa ao mesmo tempo que a gente não descansa. Não bebe água, não levanta, não pisca. Ou seja, esse mundo prende a gente de certa forma, né? Está todo mundo ficando viciado nisso daí, né? Então, e assim, o olho acaba secando. Contribui para o ressecamento, então. Contribui. Essas glândulas que eu falei agora há pouco, que liberam óleo na lágrima, que quem tem olho seco pensa que olho seco falta água no olho. Não, não é a água só. Tem um tipo de olho seco que falta água, mas tem um tipo de olho seco que falta óleo. E essas glândulas têm a ver com o piscar. Então, quando a gente pisca, ela mina uma gotícula aqui na raiz dos cílios e aquilo vem para a lágrima da gente para evitar a evaporação da lágrima. Então, quando você está piscando rotineiramente, piscando, quando a gente leva vamos dizer, o normal, você está sempre produzindo aquela oleosidade. Bem-vindo a oleosidade. E o contrário acontece, a pessoa no computador, ela tem um alto rendimento. Tem pessoas que passam o dia trabalhando no computador, né? Quando descansa, pega o celular. Já vai para o celular, né? E aí é o tempo inteiro o olho ali trabalhando sem piscar, né? Não pisca. Agora, miopia, astigmatismo, algum desses problemas podem ser evitados com esses cuidados no dia a dia ou aí já tem outros fatores que interferem, doutor? Você, de novo, você está bem informada. Eu estudei muito para essa pauta, gente. Você está bem informada. Realmente, a miopia está virando também uma epidemia. Nós, oftalmologistas, estamos percebendo isso. As pessoas estão mais míopes. Por quê? Então, a gente acha que esse excesso, de novo, nos países orientais, China, Taiwan, ali, a população, metade da população é míope. Quase todo mundo está de óculos. Então, lá eles estão ainda mais preocupados do que a gente aqui. Eles chegam a botar assim, a criança está na escola, a tela do computador está aqui, eles botam um bloqueador para a pessoa não chegar muito perto da tela. Distância de segurança, né? Porque quanto mais perto, mais você é obrigado a focalizar e isso pode contribuir com o aumento da miopia. Isso vale para a TV também, né? Olha, a televisão, pelo menos, ela tem uma certa distância da gente, né? Não estão aqui tão pertinho. Quando a gente olha para perto, existe um músculozinho que regula o foco da gente, o nosso, igual tem nessas câmeras que estão aqui com a gente, elas regulam o foco sozinho. Então, o olho mais jovem, principalmente, o olho da pessoa com mais idade, já não tem aquela focalização boa, por isso que precisa do óculos para perto. Mas o jovem tem. Então, esse excesso pode colaborar com miopia. Então, o que está faltando para essas crianças? Largar um pouco tela,
brincar, ir para o quintal, fazer Tantas outras aquelas brincadeiras questões mais de antigas. antigamente. Brincar de verdade, brincar, fazer interagir. esporte, correr. Previne uma série de problemas, inclusive saúde, né? Exatamente. Agora, doutor, hereditariedade, tem algum fator, o pai tem algum problema sério, pode passar ali para o filho? Não, claro que tem. Nesses casos, igual a miopia, hipermetropia, a gente chama isso de ametropia. Então, nessas ametropias leves, a hereditariedade tem tudo a ver, sim. Mas só que os hábitos estão agravando isso. Ou seja, se o pai é míope e a mãe também é míope, a chance do menino ser míope se torna muito grande, né? Mais de 50%. Então, existe o fator hereditário, quanto a isso, não há nada a fazer. O meu pai era míope, eu sou míope. Aí é cuidar do restante dos 50% no dia a dia que falta, né? Cuidar para que não, aquela coisa que é inevitável não se torne acentuada. O diabético, piorar. Quais os cuidados que ele deve ter a mais com a saúde da visão? Bom, o diabético é um paciente especial e ele tem uma fragilidade a mais. Ele tem que entender que a oxigenação dos tecidos do corpo dele é prejudicada por causa do problema de excesso de glicose no sangue. Então, na retina, o principal órgão que sofre com o diabetes no olho é a retina. Vamos dizer, essa falta de oxigenação cria vasos sanguíneos que não deveriam estar lá. Esses vasos é como se eles tentassem resolver o problema do olho. Falam, olha, eu estou precisando de levar sangue ali porque aquele tecido está sentindo falta. E esse vaso que nasce, ele é frágil, ele rompe, ele sangra, ele só traz mais desvantagem do que vantagem. Uhum. Por isso que o oftalmologista queima aqueles vasos, né? A tal chamada fotocoagulação. Mas não estou falando daqueles casos leves, estou falando daqueles casos mais graves, mais graves, que mais evoluíram sérios, mal, né? A pessoa tem que ter muito cuidado para não chegar nessa fase. Nesse caso aí, deve evitar o máximo, então, aquilo que o senhor falou no início, né? De coçar o olho também. O diabético não é aquele paciente que coça muito o olho, não. Não. Esse está mais ligado ao ceratocone. Agora, doutor, vamos para uma pergunta de telespectador que chegou para a gente, a Luísa Albuquerque, lá de Taguara. Um abraço para você, viu, Luísa? Ela está dizendo que de vez em quando sente tremores nos olhos. O que pode ser isso? Olha, é comum a gente ouvir essa queixa. A causa mais comum, disparado, é falta de férias. Cansaço, estresse? Cansaço, estresse, é o mais comum. Aquela tremidinha, incômoda, que às vezes não larga a pessoa fala, eu estou notando minha pálpebra tremendo. A pessoa acha que está todo mundo vendo aquilo. Exatamente. Que é uma coisa tão sutil que acho que ninguém percebe, mas a pessoa sente aquilo involuntário, né, mexendo, né? Então, essa pessoa está recomendado uns dias sem fazer nada, descansar e pescar à beira de um rio. Tá vendo, gente? Descansar, então, Descansar é bom é o melhor remédio nesse caso. Doutor Leonardo Gontijo, agradeço muito a sua vinda no programa. Silvia. Muito obrigada. Volte mais vezes, porque tem muitos assuntos para falarmos aí Você está bem informado, gostei de ver. Obrigada, bom dia. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Continuaremos a falar de saúde no próximo bloco. O tema é problemas renais.